viviam ali em meio àquela cultura carnal e mundana. Ou seja, os cristãos de Corinto viviam em um dos piores lugares do mundo. Quer dizer, dentro da igreja havia os cristãos, mas havia também a imoralidade, os mundanos, como tem nos dias de hoje. Vamos ser realistas. Tudo que a igreja de Corinto vivia, nós estamos vivendo hoje. Tudo que se passava na igreja de Corinto, idolatria, imoralidade, sensualidade, nós temos dentro da nossa igreja. Infelizmente, o maior problema da igreja de Corinto, os 3 maiores problemas da igreja de Corinto, e nós temos esse problema aqui dentro da igreja, nós temos esse problema dentro da igreja, era desunião, falsos ensinamentos e imoralidade, que existiam em Corinto e que existem hoje nas igrejas. A desunião existe dentro das igrejas, infelizmente. A desunião existe dentro dessa igreja, infelizmente. Falsos ensinamentos, praticamente todas as igrejas. Sabe qual é o nosso problema? Por exemplo, a gente é da Assembleia de Deus. Mas a gente vai na internet de uma pregação de outra denominação, de um outro pastor. Aí vamos supor aqui, olha o exemplo do dízimo. Quantos pastores na internet dizendo que não é mais obrigatório dar o dízimo? Aí tem gente aqui dentro da igreja, na nossa igreja, que não dá o dízimo, porque o outro pastor falou que não é obrigatório. Eu mesmo não dou o dízimo por obrigação. Eu dou o dízimo por gratidão ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eu não dou porque o pastor fala que tem que dar ou que não tem que dar. Eu dou por gratidão ao Senhor. Porque Deus ele não aprova aquele que dá por obrigação. Aquele que dá com alegria. Aleluia, Jesus. Então, são falsos ensinamentos, são. Você vai ter 10 pastores, 5 vai pregar que é para dar o dízimo, 5 vai pregar que não é para dar. Aí a gente entendendo a mente fraca, a gente vai fazer o quê? Vai imitar ele, falso ensinamento. A Assembleia de Deus tem uma doutrina. Na Assembleia de Deus tem que dar o dízimo, então se você faz parte da Assembleia de Deus, você tem que dar o dízimo. Você tem que cumprir a doutrina da igreja. Senão você está em rebeldia com a sua igreja, com a doutrina da sua igreja. E isso acontecia muito na igreja de Corinto. Falso ensinamento, desunião. Nós temos que nos unir, irmão. Com bom e suave é que os irmãos vivam a união da palavra do Senhor, Salmo 133, se eu não me engano. Mas não é, na prática não é assim, nós sabemos disso. Então hoje, o Senhor nos trouxe aqui para o culto de libertação, para nós nos libertarmos de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu prestei atenção também na oração do Donato, na primeira oração. Falou muitas coisas que conduzem aqui com a palavra de Corinto. Então a gente tem que fazer aquilo que agrada ao coração de Deus. A desunião não agrada ao coração de Deus. Os falsos ensinamentos não agradam ao coração de Deus. A imoralidade não agrada o coração de Deus. Isso tudo tinha na igreja de Corinto. Por isso que Paulo escreveu as primeiras cartas aos Coríntios, a segunda carta. Paulo escreveu aquilo com muita tristeza, irmão. Porque era uma igreja muito problemática. Então, nessa noite, que nós possamos sair daqui com a mente aberta. Aquilo que está impedindo, muitas coisas que eu vou fazer nessa noite, está impedindo a gente de receber as nossas bênçãos, a nossa vitória. Por causa de muita coisa que acontece dentro da igreja, que não é da vontade, não é da agrado do Senhor. Então, se você hoje veio buscar a sua vitória, você vai levar. Aleluia, Jesus. Mas é a vitória da libertação, não é da Glória. casa, Aleluia, Deus. Glória. É a tua mente aberta, pura. Eu costumo dizer que muitos pastores, que primeira palavra ela toca na gente, verdadeiramente, porque quando eu comecei a meditar nessa palavra, foi de Senhor, é muito profundo. E tem coisas que a gente prega, irmão, que verdadeiramente a gente precisa colocar em prática.
vocês ou não, a gente dá primeiramente para a gente. Verdade. Primeiro eu estou pegando para mim. Mas depois para os irmãos. Porque eu estudei a palavra, eu meditei a palavra. No capítulo 1, Paulo fala sobre as dissensões na igreja de Corinto. O que são dissensões? Lá no dicionário. Dissensões são conflitos, divergências ou desentendimentos entre pessoas que seguem os ensinamentos religiosos presentes no livro sagrado dos cristãos. Ou seja, pessoas que professam a mesma fé, mas vivem conflito dentro da igreja, vivem divergência dentro da igreja, em desentendimento. Isso é bom? Nós que somos corpo de Cristo, isso é bom para a igreja? Então Paulo ele trouxe isso para a igreja de Corinto, que estava vendo esses problemas na igreja. Todos vão receber de bom grado? Todos receberam? Não. Nem todos vão receber, não vão receber de bom grado essa palavra. Porque quase ninguém gosta de ouvir essa oração. A igreja está acostumada a ouvir palavras de vitória, palavras de bênção. Mas isso aqui é bênção para mim. Não sei se para os irmãos vai ser, mas para mim vai ser bênção. Glória a Deus. Porque a luta é muito grande. Glória a Deus. A imoralidade está em todo lugar. As dissensões estão em todo lugar. Mas a igreja de Cristo não pode deixar isso entrar no coração. É verdade, Deus. Isso não pode fazer parte do corpo de Cristo. Verdade, Jesus. No capítulo 3, que o Diácono Donato leu essa noite, o Espírito mudando dentro da igreja. O Espírito mudando causa dissensões às igrejas, causa inveja, contendas e idolatria. Por que causa idolatria? Porque, como o irmão leu, está na Bíblia, uns estavam dizendo que era de Paulo, outros estavam dizendo que era de Apolo. Quer dizer, estavam idolatrando a Paulo e Apolo. E Deus, onde está? E hoje acontece isso. Quantas pessoas idolatram os pastores? Quantas pessoas idolatram os bispos, os cantores gospel? Esse dia eu estava vendo o pastor Júlio Trovão pregando, foi duas mulheres lá tirar foto, abraçar ele no momento da pregação. Falta de reverência com a palavra do Senhor. Idolatrando o homem. Idolatria não é só de estátua, não. A gente critica os católicos, essas joelhas grecas de estátuas, as suas imagens, mas idolatria o homem, é o cantor gospel, quando vai nas igrejas. Isso tudo é idolatria, irmão. Então o espírito mudando, ele está entrando dentro da igreja, tá? Pessoas com pensamentos mudando. E tudo isso está acontecendo dentro da igreja. Idolatria, inveja. Quantos irmãos não têm inveja do outro? Já está louvando, né? Já está querendo se aparecer. A voz dela nem é assim, a voz dele nem é assim, já está se aparecendo. Já quer pregar mais do que o pastor. Isso é inveja. Tá? Porque ele não busca. Aí quando vê alguém pregando bonito, louvando bonito para Deus com sinceridade, começa a questionar. É a inveja que já entrou no coração, porque não tem a capacidade de fazer o mesmo. Infelizmente. Eu sei que a palavra é dura. Glória a Deus. Aleluia. A maioria aqui vai, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Essa escolha do coração. Aleluia, Jesus. No capítulo 5, Paulo fala da impureza da igreja de Corinto e faz repreensões e exortações. Por que, irmão? No capítulo 5, Paulo está fazendo isso. Por quê? Pois foi descoberto que um dos membros da igreja teve um caso com a sua madrasta. E ninguém tomou partido nenhum. Paulo questiona que nem do cristiano eles ficaram no coração com aquele pecado que entrou dentro da igreja. Então Paulo questiona eles por que disso. Por que eles não fizeram nada? Por que deixou aquele pecado permanecer na igreja? Aquela pessoa que pecou. Então Paulo começa a questionar a igreja. Ele diz assim no versículo 7, capítulo 5, para limpar depois do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Quer dizer, ele estava mandando tirar o fermento velho do meio da igreja.
Estava mandando a igreja se limpar do fermento velho. Colocar um fermento novo. Porque Cristo, a nossa Páscoa, ele foi crucificado por nós. Então Paulo questionou a igreja de Corinto no capítulo 5. E ele disse assim, ó, no versículo 9: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Aí ele diz assim, ó, olha só como é que é profundo. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo. Quer dizer, Paulo estava mandando se afastar dos que se prostituem, mas não é quem está lá fora, não, é quem está dentro da igreja. Aleluia. Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque eles são vós necessários sair do mundo. Porque se for para se afastar das pessoas que são do mundo dessa maneira, a gente tem que pedir a Deus para não tirar do mundo. Ah, não quero conversar com fulano porque ele é viciado. Não quero conversar com fulano porque ele é prostituta. Então você teria que pedir a Deus para sair desse mundo. Aleluia. E Paulo está falando para se afastar dessas pessoas que estão dentro da igreja, que se dizem cristãos, que operam a mesma fé, mas não são. E a gente muitas das vezes sabe quem é e passa a mão por cima. Aleluia. Deus. É duro, irmão. Deus, Senhor da Mas era dentro de uma igreja que estava acontecendo isso. Quer dizer, Paulo falou, se afasta dessas pessoas. Você sabe quem é, se afasta dela. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Amém, irmãos? Aleluia, Jesus. Eu sei que é difícil falar glória a Deus, mas é verdade. Aleluia. A Deus. É Paulo exortando a igreja de Corinto para se libertar, sair do jugo do pecado. No capítulo 6, Paulo censura o litígio entre os irmãos. Às vezes a gente medita na palavra, tem algumas palavras difíceis, a gente nem procura saber o que significa, eu procuro. Aí tem vários significados, aí você procura aquele significado que encaixa dentro do versículo. Paulo censura o litígio entre os irmãos, capítulo 6. O que é litígio? Divergência, conflito de interesses, pendência, desavença, confronto, etc. Tudo isso que é dentro da igreja. E Paulo está censurando. Tem confronto dentro da igreja? Tem. Um querendo ser melhor do que o outro. Tem divergência? Tem. Glória a Deus, Jesus. Principalmente Deus no domingo que a igreja enche. Aquele grupinho que se forma, para olhar a roupa do outro, calçado do outro. E fulano hoje vem assim só para se aparecer, hoje é domingo, sabe que a igreja é encher? Fulano vem assim só porque a igreja está cheia. Deus, Senhor da glória. Aleluia. Conflito de interesses. Um quer ser melhor do que o outro. Desavença. Cada um forma seu grupinho. E fica falando mal do outro. Aleluia. Meu Senhor Mas da hoje, glória. nessa noite, Deus colocou essa palavra no meu coração. Para a gente se libertar. Glória a Deus. Pai, aleluia, Jesus. Versículo 10 que eu iniciei hoje a palavra. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores que herdarão o reino de Deus. Não erreis. Ele começou falando pelos devassos. Devassos segundo o dicionário. Os imorais, os libertinos, os intemperantes, os lascivos. Nenhum desses entrarão no reino do céu. A imoralidade, moralidade sexual, a lascívia, a sensualidade. Está acontecendo muito dentro da igreja, imoralidade, a lascívia, que é o modo de se vestir. Mas não tem nada a ver. Eu não vou me vestir igual uma velha.
nada a ver. Eu não vou me vestir igual um velho, vou colocar mesmo a minha roupinha. Lascívia, sensualidade, roupa apertadinha demais. Senhor da glória. O problema da igreja é que a igreja quer imitar o mundo. Verdade. Esse dia eu vi aquele cantor, o Ricardinho, pregando na igreja. Aí ele falou assim: você vê as meninas do baile funk? Elas se vestem como uma mulher de igreja, como uma jovem de igreja, vestido longo até o pé, vestido de manga, toda comportada. Você já foi no baile funk? Elas se vestem assim? Não. Então por que as jovens na igreja querem se vestir como elas? Verdade. Mesma coisa adolescente. Brinco na orelha, brinco no nariz, piercing, né? Pensa. Piercing aqui no nariz, parecendo até aqueles boi, que é boi que coloca, aquele ferro aqui no nariz. Mas não tem nada a ver. Jesus. Não tem nada a ver, não. É verdade, não tem nada a ver. Colocar um monte de piercing no umbigo, na orelha, furar bastante a orelha, furar o nariz, furar os lábios. Não tem nada a ver isso. Jesus está falando, irmãos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Jesus está falando. Aleluia, Jesus. Ah, irmão, essa palavra não é para mim, não, não? Então, você leva para quem precisa. Que não é para você. Mas se você está aqui nesta noite para ouvir, é porque é alguma coisa. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Nem os idólatras. Idolatria, a gente sabe o que é, né? Ficar adorando imagem, ficar adorando um ser humano, ficar adorando um pastor, ficar adorando um cantor. Tudo isso é idolatria. Nem os adúlteros. Também sabemos o que é. É o homem que trai a mulher que trai o homem. Vive uma vida de adultério. Nem os efeminados. Tem dentro da igreja? Não tem. Se Paulo está dizendo aqui é porque tem. Estão inventando igreja aí para gays e para lésbicas. Eles não vão entrar no reino do céu. Os efeminados não vão entrar no reino do céu. Ah, Deus é amor. E a outra parte? Ninguém fala. Deus é bom, mas é o quê? Justiça. Ele não fala essa parte. Nem os sodomitas. Isso aqui é forte. Por que a cidade de Sodoma e Gomorra foi destruída? Por causa da imoralidade sexual. Eles não faziam caridade. Eles faziam tudo que não prestava, menos caridade, menos aquilo que agradava ao Senhor. Então eu fui ver o que significava a palavra sodomita. Substantivo masculino e feminino. Por isso que Paulo colocou aqui, ó, os efeminados. Depois colocou os sodomitas, para a pessoa não falar assim, não, mas é só para os gays. Não. É para a pessoa que também pratica a sodomia. Substantivo masculino e feminino. Pessoa que pratica a sodomia. Sexo anal com um homem ou com uma mulher. Isso significa sodomia. Ah, não, é só para os gays, mas não, para as lésbicas não, está aqui, ó. Ele já separou o efeminado e os sodomitas. Os ladrões. Aí aqui está dizendo os ladrões e os roubadores. É a mesma coisa? Não. Ladrões são aqueles que se utilizam da violência ou não para subtrair coisas alheias. Tinha dentro da igreja de Corinto. Tem dentro da igreja hoje em dia? Tem. Tem. Porque o ladrão aqui pode ser a pessoa que roubou a ideia da outra, de repente a pessoa falou assim, ó, vou fazer isso, isso e isso. Aí a outra foi, roubou a ideia dela e fez primeiro. Ah, vou fazer isso e aquilo lá. Aí comentou com a outra foi fazer primeiro. É o ladrão. É o ladrão. Os avarentos. Pessoa mesquinha, miserável. Não existe. Tem um ditado que diz assim, não existe a miséria, existe o miserável. Que não é generoso, que não faz caridade. A avareza também é idolatria. Por que idolatria? Porque a avareza é idolatra o dinheiro dele.
Tem um escorpião dentro do bolso dele que não deixa ele pegar o dinheiro. Mas primeiro esse escorpião está no coração. Se você conhece alguém assim na tua família, peça a Deus para tirar o escorpião do coração primeiro, depois do bolso. Tem pessoas que é assim. Meu pai é avarento, meu pai. Não tem vergonha de dizer não. Meu pai é avarento. Minha mãe é idólatra. Foi como o Paulo disse aqui, ó. Aí eu vou me afastar deles. Porque eles são assim não. Paulo está dizendo para se afastar dessas pessoas que estão dentro da igreja. Meu pai, para você ter uma ideia, na casa dele tinha a abertura do ar-condicionado, ele fechou. Para não comprar um ar-condicionado. Não tem vergonha não, porque eu sei que na família de todo mundo tem alguém assim. Com algum problema, não é nem defeito, porque Deus não fez com defeito, é com dificuldade. Mas eu oro a Deus para libertar ele, para libertar minha mãe. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A gente não pode ser avarento. Glória a Deus. A gente serve ao Deus do ouro e da prata. É, Jesus. Aleluia. A gente tem que ter caridade, tem que ter amor pelo próximo. Quantas pessoas precisam na rua da nossa caridade? Às vezes você pede só abre uma porta, manda bênçãos financeiras, mas não manda porque ele vai no seu coração. Não vou dar porque você é avarento. Você não vai ajudar ninguém. Glória a Jesus. Tem pessoas dentro da igreja que só vivem assim, dependendo de ajuda que Deus manda. Porque Deus sabe, se aquela pessoa estiver